Para quem não me conhece, eu sou a Vivi do Ateliê Meus Encantos e estou aqui para ensinar hoje para vocês mais uma aula de costura criativa, né? Qual é o produto que nós vamos fazer hoje? Então, nós vamos trabalhar hoje com esse kit de higiene bucal. Ele tem o formato de uma carteirinha. Portanto, ele é fácil de você colocar dentro de uma mochila escolar, dentro de uma bolsa, para você poder trabalhar no seu escritório, onde você for. E como que ele é por dentro? Bom, ele é fechado aqui por uma aba e dentro nós temos 3 divisórias. Essa primeira divisória que é a maior, para você poder colocar uma toalha. Esta central, que é para você colocar a sua escova dental, e aqui, nessa outra repartição, o creme dental. Fiz uma abinha para proteger os seus produtos, e ela por dentro, tanto aqui quanto na parte do bolso, dessas divisórias por dentro, ela é impermeável. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos completar essa linha, né, linha escolar. Semana que vem nós vamos fazer uma lancheira térmica, depois eu vou ensinar para vocês uma mochila simples, porque nessa aula aqui não dá para fazer nada tão complexo. E eu vou trabalhar hoje com vocês fazendo esse aqui, que é um organizador, né, bucal, para que você possa levar a sua toalhinha, sua escova e seu creme dental para todas as ocasiões, ok? Vou explicar para vocês, vou passar primeiro os materiais que nós vamos utilizar. Lembrando que os moldes estão disponíveis lá no nosso grupo, Meus Encantos by Viviane Zuccherato Ensina. Ele já foi disponibilizado desde ontem para vocês, o arquivo está em PDF, é só você baixar, tá? Que você vai ver que ele está na medida certinha do que eu vou passar aqui para vocês. Quem não conseguiu baixar esses moldes, não se preocupe, porque durante a aula eu vou passando as medidas que nós vamos fazer, ok? Então, eu vou pegar para vocês aqui o que nós vamos usar para a nossa aula. O que nós vamos usar? Nós vamos usar para confeccionar esse kit de higiene bucal. Nós vamos precisar, a princípio, de um tecido principal, a sua escolha. Eu preferi usar aqui para mostrar que é um kit de higiene bucal, a estampa de dentinhos, de escovinha, né, para ficar mais fácil, mais organizado dentro da mochila, da bolsa da criança ou da pessoa, do adulto em si. Então, você vai precisar de uma estampa principal, você vai precisar da manta R2, eu já coloquei aqui, eu fiz um pacotinho já, e o TNT com gramatura acima de 80. Eu coloquei aqui o gramatura 120, para poder fazer esse meu pacotinho e quiltar a minha peça. Você vai me perguntar assim, mas Vivi, eu preciso usar o TNT? É uma peça que precisa de estrutura? Não, não é uma peça que precisa de estrutura. Mas pensando na vida útil da nossa máquina, nós temos que pensar que a manta, ela tem pelinhos e em contato com a serrinha da nossa máquina pode danificar com o passar do tempo. Quando a gente coloca o TNT, de certa forma a gente está protegendo esse contato desses pelinhos com a serrinha da nossa máquina. Então, por isso que nós vamos usar. Não precisa de uma gramatura tão espessa quanto a de 150. A partir de 80, 100, 120 é uma boa gramatura para você poder fazer esse trabalho. Então, você vai fazer o quê? Nós vamos fazer aquele famoso sanduíche. Isso eu já expliquei em outras aulas para vocês, né? Nós vamos colocar o tecido
passar o spray, fixar na manta. Nesse caso, eu usei a manta R2, mas como eu expliquei nas aulas anteriores, nós utilizamos esse spray, não só o ferro, porque eu não quero que após a utilização, esse tecido acabe soltando da minha manta. Eu quero que ele fique fixado para sempre. Então, eu uso esse meu spray, fixo aqui o meu tecido e fixo na minha manta, apesar de ser R2, também o TNT. E deixo isso daqui separado. Então, esse é o primeiro passo para a confecção da nossa peça. Vou precisar também do tecido para fazer essa aba aqui, ó, essa parte aqui. Então, você pode escolher o tecido que mais lhe agradar. Você pode escolher a própria estampa do tecido principal ou uma, que nem eu escolhi aqui, que eu tenho os detalhes desse meu tecido em vermelho ou em azul. E eu preferi chamar mais atenção e coloquei o tecido vermelho para minha aba. Então, eu vou precisar de 2 vezes o recorte, né? Um pedaço do tecido, para que ele atenda o tamanho deste molde aqui que eu disponibilizei para vocês. Eu gosto sempre de cortar o tecido com uma metragem maior, pois ele é facilitador. E vocês também vão precisar da manta R2. Nesse caso aqui, você não vai precisar colocar o TNT. É um pedaço muito pequeno, né? E nós não vamos fazer o quilt, nós só vamos costurar para que ele tenha uma estrutura. Então, você vai precisar 2 vezes do tecido que você escolheu para a aba e 1 vez da manta R2 para fazer nesse molde aqui. Feito isso, separo. Vou precisar também de um tecido. Eu escolhi aqui, no caso, o do meu tecido principal. E 1 vez do tecido impermeável. Nesse caso aqui, eu estou usando o nylon emborrachado, porque eu quero que a minha peça ela fique impermeável. Vivi, se eu não tiver o nylon emborrachado, o que eu posso utilizar para ser impermeável? Eu posso utilizar o bagum ou mesmo o plástico cristal. Só que o plástico cristal, ele tem que ter a gramatura de 30 ou 40, para que você possa virar essa peça aqui depois. Eu prefiro ainda utilizar ou o nylon emborrachado ou o bagum, pela durabilidade da peça, para que essa peça dure por bastante tempo, ok? Então, eu vou precisar disso. O molde dessa parte aqui é aquele que está escrito, o molde plástico, tá? Para as divisórias, que corresponde a essa divisória que nós temos aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa divisória que nós temos aqui, ok? Vou precisar também do tecido para a aba superior. Eu escolhi o tecido principal, cortei no molde que foi disponibilizado para vocês. Tem a medida de 27 por 22. Vou cortar 1 vez e não preciso de mais nada para essa aba superior. Ela não precisa de estruturação. Então, o que eu vou usar são... e vou precisar também do tecido impermeável na medida daquele quadrado, não, ele é um retângulo, tá? Que eu passei para vocês na medida de 27 por 30, tá? Ele tem 27 centímetros de comprimento por 30 centímetros de largura. Então, eu vou precisar do tecido principal, do forro, né, da parte do forro, que é o tecido impermeável, da manta R2 e do TNT, ok? É lógico que eu já expliquei para vocês em outras aulas que quando nós vamos fazer o quilting, é interessante que nós
que a gente corte essa peça, o tecido, a manta R2 e o TNT um pouco maior para que depois a gente tenha a possibilidade de refilar, deixando ele exatamente na medida que eu preciso, ok? Então, é isso que nós vamos precisar. Para a gente começar a nossa aula, nós vamos começar a confecção das peças menores, ok? Então, vamos para o nosso trabalho. E nós vamos começar confeccionando a aba superior, a parte de baixo, que são as divisórias, e a parte da nossa abinha, que vai ficar com o fechinho. Então, vamos para o nosso trabalho. Vamos começar com essa parte aqui, essa pecinha. O que eu fiz para adiantar? Eu peguei os meus tecidos que eu quero para aquela abinha, que vai prender o nosso kit de higiene. Eu tenho direito do meu tecido com direito do meu tecido e dobrei assim, coloquei um sobre o outro. Peguei a minha manta R2, fui lá no ferro, passei bonitinho, eu estabilizei, prendi ela num lado, ó, tá? No avesso. Dobrei assim o meu tecido, bonitinho, esse meu molde da abinha. Vou colocar ele bem aqui, centralizado. Se você tiver a caneta fantasma, ela é até melhor do que o próprio lápis, tá? Para você poder confeccionar a sua peça. Então, ó, vou passar a caneta, fazendo exatamente o desenho aqui dessa minha aba. Fiz isso, vou mostrar aí para vocês, bem pertinho, para facilitar. Olha só como é que eu fiz. Fiz o desenho assim da minha aba, vou para a máquina, vou passar a costura de número 3, ao ponto de número 3, linha de poliéster, vou passar formando somente o U. Essa parte de cima eu vou deixar sem costurar para poder desvirar a minha peça. Então, vamos para a máquina. Então, ponto de número 3. Vou colocar a minha agulha, ela vai passar exatamente sobre esse risco que eu tracejei. Finalizei com um retrocesso. Vou tirar essas linhas que estão sobrando aqui do meu trabalho, tanto aqui quanto no fundo. Passei toda a costura em toda a volta da minha peça. Vou refilar deixando meio centímetro em torno de toda essa peça para que a gente possa desvirar. Olha só, vou refilar bem pertinho daquela minha costura. Olha só, aqui, eu deixei uma parte, ó, sobrando demais, eu vou refilar aqui também deixando meio centímetro. Fiz isso aqui, olha só, desse jeito. Tirar essa parte aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar essa minha peça aqui, lembra que nós costuramos direito com direito? Se você perguntar, precisa dar picotes aqui? Não, porque a parte circular é muito pequena, então não vai dar nenhum problema, nenhuma diferença no momento em que você desvirar a sua peça.
O que eu fiz aqui? Eu desvirei a minha peça colocando a minha manta R2 aqui para dentro. Então, eu venho essa ferramenta aqui, vou passar por dentro. Você pode com uma agulha de tricô fazer isso, tá? Com a própria tesoura, tomando muito cuidado, que é para você assentar essa costura, deixando bem nessa parte aqui, ó, a costura bem no centro dessa minha peça. Aí, qual seria o correto? Vou lá no meu ferro, passo bonitinho, né? Para quê? Para poder colar essa minha manta, né? Dos dois lados, porque ela só estava fixada de um, ó. O outro lado está solto. Então, a partir do momento que eu passo ferro, a temperatura vai soltar a cola da manta, a resina da manta, e vai fazer com que esse meu tecido fique fixo. E aí, o que eu vou fazer depois disso? Então, para adiantar para vocês, tá? Passei a minha peça aqui, ó, com o ferro, ó, ficou bem coladinha. Eu venho na máquina com um ponto de número 4 e vou pespontar toda essa bordinha para deixar ele bem preso. Porque, de acordo com o manuseio, a tendência é o tecido soltar da manta. Então, eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa costura e vou prender o tecido nessa manta. Ponto de número 4, bem na bordinha. Bem bonitinho. Olha só como é que ele ficou. Olha que bonito, bem acabadinho. E o que a gente pode fazer já para adiantar aqui? A gente vai dobrar essa nossa peça ao meio e a gente vai fazer um pique na parte superior. E aqui embaixo, ó, depois que a gente dobrou, a gente vem com a caneta fantasma e eu vou fazer a marcação de onde é o meu meio, aqui em cima. Por quê? Porque ele vai me ajudar. Eu não posso picotar aqui porque aqui já é um acabamento. Olha só, deixa eu arrumar direitinho aqui. Fiz mais escurinho para vocês poderem ver. Por quê? Porque eu tenho que centralizar exatamente aonde eu vou colocar este meu botão depois. Então, eu posso já deixar marcado? Posso, tá? Essa parte da aba, ela já foi adiantada. Então, o que eu vou fazer? Usando esse parâmetro do pique aqui embaixo com aqui em cima, vou posicionar a minha régua, deixando ela retinha aqui em cima, e vou marcar 2 centímetros para baixo e fazer um pontinho. O que é esse pontinho, Vivi? Esse pontinho é aonde nós vamos furar para colocar depois o nosso botão tic-tac. Por que eu uso o botão tic-tac? Porque isso é uma peça lavável. Então, eu gosto de usar um botão plástico, evitando assim que a peça possa se danificar, que esse botão, por conta de lavagem, enferruje. Então, o botão de plástico, ele me dá mais essa segurança. O que eu vou fazer aqui também? Eu vou passar, depois que eu virei, fiz essa costura aqui, eu vou passar uma segurança, aqui uma costura de segurança nessa pontinha para fechar toda esta minha aba. Então, vamos para a máquina. Pode ser com o ponto de número 3, porque ela é só de segurança. Fiz a costura de segurança bem na pontinha do meu trabalho. Pronto, a nossa aba está pronta. Separe ela. Agora, nós vamos fazer a parte
do bolsinho com as divisórias. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar aquela tira, eu sempre corto maior do que a medida do molde, porque eu prefiro sempre que sobre do que falte. Então, eu tenho o direito do meu tecido com o direito do meu forro. Vou posicionar, você pode ver que ele tem uma parte que é desigual. Por que que ele é desigual? Porque eu aproveitei o pedaço de tecido que eu tinha e deixei a mais, me garantindo segurança na hora da minha costura. Como isso aqui é um plástico, eu vou costurar pelo lado do tecido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, para aqueles que não têm a facilidade, prende com um clips para que essa parte desse emborrachado não ande durante a costura. Vou colocar um ponto de número 3 e vou passar aqui em cima um pé de máquina para prender o tecido principal no meu tecido de forro que eu quero impermeável. Coloco o ponto de número 3, que é um pé de máquina. É quando o meu calcador ele fica exatamente alinhado ao meu tecido. Retrocesso no início e no final. Retrocesso no início e no final. Tiro aqui a minha peça. Fiz isso. Vou abrir aqui o meu trabalho. Vou virar o meu tecido, vou posicionar bem aqui, ó, de forma centralizada a minha costura. Vou prender com clips. Vou para a máquina e vou passar agora uma costura aparente de pesponto de número 4, bem aqui na bordinha, para prender esse meu forro com esse meu tecido principal. Ponto de número 4. Fiz isso. Fiz essa costura bem na pontinha. Olha como ficou atrás. A parte da divisória da toalha, do creme dental e da escova, por enquanto está finalizado. Vamos reservar essa parte do nosso trabalho. Vamos pegar agora a parte da aba superior. Então, vocês pegaram aquela parte que eu coloquei para vocês como aba superior com 27 centímetros por 22. Colocaram sobre o tecido que vocês escolheram. Eu fiz aqui, eu cortei um pouquinho maior, para que se eu precisar refilar, eu tenha 1 centímetro a mais. Aí, o que que eu fiz? Cortei o tecido principal, vou virar direito sobre o direito, pelo lado de qual? Você tem os 22 de comprimento por 27 de largura. Eu vou dobrar nessa parte do 22, deixando com 11 centímetros. Então, eu vou dobrar desse jeito, vou até o ferro, passo bonitinho aqui para sentar bem. E vou passar uma costura com um pé de máquina, largura do ponto de número 3, somente aqui nessas duas laterais, ok? Então, vamos para a máquina, ponto de número 3. Vou passar aqui o ponto
retrocesso no início e no fim. Vou fazer a mesma coisa na outra lateral. Tiro essa linha. Pronto. E o que eu vou fazer agora? Eu vou desvirar essa minha peça, formando um retângulo. Posso usar aquela minha ferramenta de pontinha para ajudar a deixar aquela minha pontinha bem marcada. Desse jeito. Vou passar ferro novamente e vou passar uma costura de pesponto formando esse U. E aqui na parte de cima que ficou aberta, uma costura de segurança. Então, para evitar de trazer para cá o ferro e tudo, eu já adiantei o meu passo, passei a ferro bonitinho aqui a minha peça e vou passar agora uma costura por toda essa borda. Devagar, pois é uma costura aparente. Quando chegar na pontinha, agulha para baixo, calcador para cima. Agulha para baixo, calcador para cima. Quando eu chego aqui na pontinha, eu vou fazer a costura de segurança. Pode ser com o ponto de número 4 também. Então, olha só, nós confeccionamos agora aquela parte da aba superior. Qual é essa parte, Vivi? É essa aba aqui, ó. Ok? Então, nós já fizemos essa aqui, já fizemos essa parte do bolso aqui, já fizemos a aba. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui do corpo, tá? Do nosso kit de higiene bucal. Ela é uma peça rápida. Se você quiser fazer essa peça personalizada, você tem a opção de bordar o nome da criança nessa aba, ou aqui mesmo embaixo, fixar uma tag. Fica a critério de vocês, ok? Então, já fizemos essa parte aqui. Eu cortei daquele meu molde maior, que eu disponibilizei para vocês, olha só. Eu cortei, ó, tá vendo que eu deixei aqui, ó, umas partezinhas maiores para poder refilar, deixei um pouquinho maior, por quê? Porque quando a gente quilta, né, dependendo do nosso quilt, pode acontecer dessa peça encolher um pouquinho. Então, eu prefiro sempre cortar um pouquinho maior e refilar posteriormente. O que eu fiz? Isso aqui eu já ensinei para vocês em outras aulas. Eu coloquei a régua, só vou explicar para quem é novo aqui. Coloquei a minha régua. Essa peça, ela tem aqui, só para repetir para vocês, ela tem 30 centímetros de largura por 27 centímetros de comprimento. Então, eu vou deixar o 30 voltado para mim. Venho com a minha régua de patchwork, vou alinhar onde tem o 45, bem no cantinho aqui, e vou passar um traço. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, alinhando a parte de baixo dos 30 centímetros nessa minha base do tecido e vou passar um outro traço formando a outra diagonal. Então, elas estão cruzadas. O que eu fiz? A partir daí, com a minha caneta
fantasminha, eu fui projetando 2,5 em 2,5 centímetros para poder fazer o meu quilt. Lembrando que sempre nós começamos o quilt pelo meio, do meio para fora e do meio para fora, para evitar, né, que essa peça acabe enrugando. Então, o nosso quilt ficou assim, com quadradinhos de 2,5 centímetros. Lógico, se você não quer fazer de 2,5, quer fazer de 5, fique à vontade. Quer fazer de 4, fique à vontade. Quer fazer o micro, uma tela C de 1,5, fique à vontade. Eu fiz de 2,5 centímetros. Aí o que eu fiz? Fiz todo o meu matela C, viro o meu trabalho, coloco o meu molde sobre o meu trabalho, acertando bonitinho aqui. Venho com um lápis. Eu estou usando aqui um lápis 6B, porque eu preciso que ele fique bem visível, para que eu possa recortar, refilar. Risco o meu trabalho desta forma, para deixar ele bem certinho. E vou refilar aonde eu desenhei. Fique à vontade. Eu venho com a minha tesoura, ó, e vou refilar a peça para ela ficar certinha do tamanho do meu molde. Evitar que uma tela C que eu fiz se solte durante a confecção da minha peça. Então, eu venho para a máquina, trago vocês comigo. Costura de segurança é aquela bem da pontinha, não é um pé de máquina. Vou tirar aqui a minha peça, recortar essa parte de linhas que sobrou. E agora, o que nós vamos fazer? Bom, deixa essa peça separada. Vamos pegar o tecido do nosso forro. Aqui eu estou usando, como eu falei para vocês, um nylon emborrachado. Vou colocar, vou posicionar na medida dos 30 centímetros embaixo. 30 centímetros embaixo e em cima. É nessa posição que eu vou trabalhar. O que eu vou fazer? Coloquei o meu direito para cima e vou aqui na parte superior marcar o meu meio. E na minha parte inferior também. Parte superior. Parte inferior. E já vou aproveitar para facilitar, vou marcar também os piques das laterais. Dobro bem meu tecido. Dobro bem meu tecido. Pronto. Feito as 4 marcações, as duas superior, inferior e as duas laterais. Agora eu vou posicionar aquelas peças que eu confeccionei antes com vocês. Então, a primeira parte que eu vou pegar é aquela parte da minha divisória. Então, aquela parte da minha divisória. O que eu vou fazer? Vou dobrar aqui embaixo, depois que eu refilei do tamanho do molde. Vou marcar um pique, fazer um pique aqui embaixo. Se você quiser, para te facilitar, você pode passar uma costura de segurança por toda a volta da sua peça. Vou colocar, ó, pique dessa minha peça com o pique do meu forro aqui na parte de baixo.
e o emborrachado com o emborrachado. Posicionei direitinho, venho com os meus clips e vou prender. Deixa eu virar de ponta cabeça que fica mais fácil para mim. Vou prender o meio, retinho aqui, todas as bordinhas. Desse jeito. O que eu vou fazer? Bom, vou passar uma costura de segurança para prender essa parte do meu bolso de divisórias nessa minha parte do emborrachado. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, vou prender toda a parte que eu posso, ó, para que ele não ande. E vou passar agora pela parte do avesso, para que eu possa ver se sobrou meu tecido e o que eu posso refilar. Costura de segurança, bem na bordinha. Fiz a parte de uma lateral. Vou fazer a outra parte da outra lateral. Vou costurar até onde eu marquei meu pique. E agora eu vou fazer uma costura na parte de baixo para segurar a minha peça. Fiz isso, ó, prendi o meu bolso. E agora, Vivi? Bom, agora a gente vai fazer as divisórias aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha régua e vou marcar. Para a parte da toalha, eu preciso de 15 centímetros. No meu caso, é exatamente a medida dessa minha régua aqui de largura. Então, o que eu faço? Vou posicionar, colocando alinhado aqui embaixo e aqui na lateral. Venho com a minha caneta fantasma. Depois vocês têm como apagar, colocando um paninho por cima e passando suavemente o ferro aqui, só nessa parte de tecido. Porque isso aqui é borracha, se você colocar o ferro nessa parte, ele derrete. Então, é bem rapidinho, só para tirar essa marcação. Vou mostrar para vocês, olha só a minha marcação de 15 centímetros. O que eu vou fazer agora? Desta outra lateral para dentro, eu vou marcar 9 centímetros. Então, eu alinho na minha régua, na lateral 9 centímetros, e aqui eu coloco na reta e risco novamente. Fiz isso, ficou desse jeito aqui. Eu vou vir na máquina agora, ponto de número 3, e vou passar a costura. Chego aqui, volto a costura para ela ficar reforçada e dou um retrocesso. Vou mostrar para vocês como eu vou fazer aqui na máquina. Então, vou começar, ponto de número 3, bem aqui dessa parte superior.
A minha agulha vai bater exatamente, ela vai costurar exatamente sobre essa linha que eu tracejei. Então, eu começo dando os pontinhos para frente, o retrocesso, e vou até o final do meu trabalho. Cheguei aqui no final, deixo a agulha para baixo, ainda dá para dar mais um ponto. Agulha para baixo, calcador para cima, eu viro o meu trabalho e volto com a costura no mesmo lugar. Chego lá em cima onde eu comecei, faço um retrocesso e retiro o meu trabalho da máquina. Vou repetir, vou tirar essas linhas, vou repetir o mesmo processo na outra divisória. Por que nós fazemos essa costura dupla? Porque são bolsos que a gente vai manusear muito. Então, a gente precisa garantir que ele não solte durante a sua utilização. Dando um retrocesso e tirando o meu trabalho da máquina. Fiz isso, pronto, eu já tenho os meus bolsos feitos, as minhas repartições feitas. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fixar a aba superior. Então, nós fizemos todo aquele contorno de acabamento e a costurinha lá em cima de segurança. Divido a minha peça assim bonitinho para achar o meio e faço um pique na minha peça. Desse jeito aqui em cima. Vou colocar o pique do meu forro com o pique da minha aba, para a peça ficar centralizada. Ela fica menor mesmo. É desse jeito mesmo, porque a gente tem que ter o espaço para colocar volumes aqui dentro. Prendo, vou colocando todo o meu clips aqui em cima. Vou costurar pelo lado plástico para ficar mais fácil de visualizar. Vou passar uma costura de segurança em toda essa parte superior do meu trabalho. Vou desde o início, para ter um parâmetro de referência. Tiro da máquina. Coloquei a minha aba superior. Está presa no trabalho. Meus bolsos presos no trabalho. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou prender aquela minha aba externa. É nesse momento que a gente prende ela. Então, nós já tínhamos feito o pique. Vou colocar o pique na lateral. Pique com pique e vou prender a minha peça desse jeito. É uma peça rápida de fazer, vendável. Passa bonitinho, assim, bem alinhado. Vou passar agora a costura pelo lado do meu forro.
Vem aonde nós prendemos, um pé de máquina, retrocesso, retrocesso, vou refilar o que está sobrando para facilitar. Vou refilar esse tecido que está sobrando aqui, vou deixar tudo bonitinho. Desse jeito, deixa eu ver se tem sobrando desse lado. Tem também um pouquinho. Refilei a minha peça. Olha, a parte de dentro do meu kit de higiene bucal está todo pronto. O que falta a gente fazer? Agora é só fixar a parte frontal, deixar uma parte em aberto para a gente poder desvirar a peça. Geralmente eu escolho essa parte aqui, ó, da lateral, que fica mais fácil. Vou passar uma costura por toda a minha peça e rebater a peça para finalizar. Mas o que a gente pode fazer antes que nos facilite e fica tudo embutido? Lembra que eu já fiz uma marcação daquele centralizada com 2 centímetros da parte de cima para baixo para colocar o botão? Então, eu já vou fazer essa colocação desse botão. Não sei se vocês conhecem, né? Você pode usar aquele furador manual. Eu gosto de usar este alicate furador. Para o botão Ritas, eu coloco na numeração 2 e utilizo um pedaço de papelão para me ajudar nessa furação. Então, eu solto aqui do alicate, coloco o papelão por debaixo, virei aqui no número 2, coloco o meu alicate aqui furador e furo a minha peça, desse jeito. Já vou vir aqui e já vou colocar o meu botão Ritas. Por que eu vou colocar agora? Porque aí eu vou colocar a outra parte do botão nessa parte que está aqui. Então, eu preciso já calcular direitinho para ficar bonita a minha peça. Então, o que eu vou fazer? Para poder já também usar o furador. Venho naquela minha peça principal, deixo os 30 centímetros para baixo e tenho aqui a minha parte da lateral. Vou fazer como? Olha como que a gente vai pensar. Nós vamos marcar dos 2 lados para te facilitar. Então, você vai dobrar essa peça, nós só vamos marcar nas laterais. Dobrei a minha peça. Vou dobrar novamente essa minha peça, bem centralizada, ok? Eu aqui já sei onde está o meu meio, então eu venho, vou colocar a minha régua onde eu fiz o pique, a outra onde eu fiz o pique, que eu sei que eu tenho que fazer o furo da parte do meu botão Ritas nesta linha. Mas a gente vai ter que montar primeiro para saber certinho aonde a gente vai furar. Como que eu vou fazer isso? Olha só, deixa a peça montada assim. Vamos colocar a posição do nosso trabalho dessa forma. Então, eu vou virar o meu trabalho, a parte do direito para minha mesa. E essa parte aqui do forro, como se ela estivesse aberta para mim. Desse jeito. Desse jeito. A aba superior, a aba frontal e bolsos para baixo. E desse lado é como se minha peça estivesse fechada. Desse jeito aqui, ok?
para que a gente acerte direitinho o botão onde vai colocar. Como que eu faço? Minha aba está aqui. Vamos supor que eu vou fechar a minha peça para cá. Desse jeito. Então, eu sei que eu vou ter que colocar o meu botão nessa parte aqui. Ou seja, para vocês, do lado direito para dentro. Vou medir do lado direito, com forro para cima, 8 centímetros. Se você quiser deixar para colocar uma toalha um pouquinho mais grossa, você pode deixar com 7 centímetros. Venho com a minha caneta. Eu sei que é bem nessa marcação. Do lado direito para o esquerdo, da minha lateral, lado do forro para cima, 7 a 8 centímetros para dentro. Eu sei que nessa junção de linhas é onde eu vou fazer o furo para a colocação do meu outro botão Ritas. Então, o que eu vou fazer agora, deixa eu tirar daqui para facilitar para vocês. Venho novamente com o meu alicate. Coloco o papelão para o furo ficar fácil, ó, e vou posicionar bem a parte de onde eu quero o meu furo naquela marcação que eu fiz. Pronto, furei o meu trabalho. Vou agora, para facilitar, colocar o meu botão Ritas. Então, eu venho com o meu balancinho. Existem hoje também alicates para colocação do botão Ritas, sem usar o balancinho. Na parte da aba, eu tenho para o balancinho, eu vou utilizar essas duas matrizes. Eu falo que a macho é a verde, a fêmea é a laranja. E a parte de baixo do kit do botão Ritas. Coloco a parte de baixo do meu botão Ritas e na minha parte fixa, a minha parte principal, aquele retângulo maior, eu vou colocar a fêmea, que é o laranja. Então, vou colocar o meu botão. Qual que é a fêmea e qual que é a macho, Vivi? Eu falo que a fêmea é aquela que tem a abertura maior. Então, pego o meu botão. Deixa eu pegar aqui a minha caixinha. Como essa peça que eu estou fazendo é rosinha, então, eu vou pegar meu botão rosinha. Vou pegar a parte maior. Venho no meu balancinho e encaixo aqui na peça de cima. Pego aquele que tem a pontinha, que é esse daqui. E olha como é que eu vou colocar. Eu tenho que colocar essa parte aqui no meu avesso. Vai ficar embutido. Encaixo aqui e pressiono. Desse jeito. Então, o botão fêmea vai estar bem alinhado ao centro, com 7 a 8 centímetros, sendo que a parte de encaixe está para o meu lado direito e a parte bonita para a minha parte interna do trabalho. Vou colocar agora a do meu botão. Como que a gente faz isso? Olha só, eu não vou fechar a minha peça desse jeito, ó, quero mostrar para vocês. Então, meu botão está aqui. Olha só, direito, aqui. Eu não vou fechar assim. Então, a minha parte externa vai ficar com aquela peça de acabamento. E aqui dentro, a peça que vai engatar nessa, ok? Então,
Agora eu vou trocar no meu balancim a matriz. Vou colocar a verde. Vou pegar a peça que é pequenininha, que é o macho. Deixa eu arrumar aqui. O macho aqui, a abertura é menor. Posso colocar aqui, engatar a peça. A parte bonita agora vai ficar para o lado de fora, assim. Coloco no meu balancinho e prendo. Desse jeito. Feito isso, agora nós vamos para o fechamento da peça. Se você quiser, você pode colocar aqui a sua etiqueta, né? Eu esqueci de pegar a minha, então depois eu coloco. Você pode colocar a sua etiqueta aqui, né? Com a sua marca, que é importante para que a pessoa que adquira o seu produto saiba quem é a pessoa que a confeccionou. Então, eu tenho aqui. Como é que eu vou encaixar para não ter problema? Meu botão está do lado direito. Vou colocar desse jeito, ok? Desse jeito, para vocês não errarem. Ó, vou puxar a peça de baixo da mesma direção e colocar em cima. Direito com direito, agora eu vou clipar toda a minha peça, deixando em aberto a lateral esquerda, no espaçamento de uma mão, para que eu possa desvirar essa minha peça. Então, eu vou clipar ela todinha, para ela não andar, passar a costura, desvirar a peça e fazer só a costura de pesponto para finalizar o nosso trabalho. Ó, pode colocar pique com pique. Tá? O retrocesso é importante para evitar que a nossa peça ela se abra quando a gente vai desvirá-la. Então, eu vou começar por aqui. Vou até o final. Agulha para baixo, calcador para cima. Baixo, calcador para cima, que ainda dá para me dar mais um pontinho. Vou chegar até aqui onde eu havia marcado, que é o espaço suficiente para eu desvirar a minha peça. Dei os retrocessos. O que eu vou fazer agora? Eu gosto, para facilitar, de cortar a pontinha do meu trabalho, para que facilite na hora que eu vou desvirar a minha peça. Olha só, por isso que eu passo a costura, eu não sei se vocês conseguem ver daqui, eu faço como se fosse um quadradinho na ponta e eu corto nessa medida, ó, entre um quadradinho, entre uma diagonal e outra. Desse jeito. Ele facilita na hora de eu desvirar a minha peça. O que nós vamos fazer agora? Eu vou lá por aquela abertura que eu deixei e vou desvirar essa minha peça.
Coloco o meu dedo na ponta, dobro para dentro, seguro. Eu gosto de segurar diferente, deixa eu mostrar para vocês. Assim, dobro, seguro e vou puxando a minha peça desse jeito, ó, para que ele fique com o biquinho. Venho aqui no meu na minha outra parte, dobro a pontinha e desviro. Olha só, ele faz os biquinhos. Vou para outra ponta, dobro para dentro, fazendo isso aqui, unindo essas duas pontinhas, seguro com o meu dedão e desviro. Fiz a pontinha e vou para a última parte aqui, ó. Seguro, dobro e desviro. Agora é só eu puxar com cuidado toda essa minha peça para fora. Nosso kit de higiene está nascendo. Olha só. Então, ficou tudo embutido, ó. A aba ficou embutida, a costura ficou toda embutida. Aqui é a parte que nós deixamos aberto, que nós podemos finalizar para quem é caprichosa, tem vontade, pode. É lógico que aqui na live eu não consigo, eu não tenho tempo hábil para isso, né? Mas aí o que a gente faz? Ó, endireita aqui toda a pontinha. Vocês em casa, o que vocês podem fazer que vocês vão ter mais tempo do que eu? Vocês vão fazer o pontinho invisível aqui, ó. Prende aqui bonitinho, deixando bem no meio, para você poder passar a costura. Faz desse jeito, ó. Alinha todo o seu trabalho. Desse jeito. Não esquece que essa aba é para dentro, então a costura tem que ficar bonitinha assim, para dentro. Arruma tudo para poder passar essa costura. Deixando bem bonitinho, bem certinho o seu trabalho. Aqui, ó, também essa costura desse jeito. Aqui, você pode passar ela aberta, que fica mais bonita do que fechada assim. Tá? Você vai passar aberta por aqui por dentro. Prendi toda essa parte. E aqui o que eu vou fazer, ó? Vou colocar, vou dobrando aqui, ó, o meu trabalho. Vou encaixar bonitinho. Ó, vou passar. Vou encaixar direitinho aqui. Dobrando, encaixando a minha peça. Desse jeitinho, com todo carinho, com todo cuidado. É uma peça que também não vai viés. É uma peça rápida. Eu acabo demorando aqui porque eu tenho que explicar para vocês, mas quando eu entro em linha de produção, ela é muito rápida de fazer. Basta você corta tudo, já deixa tudo separado, todas as pecinhas primeiras de encaixe já preparadas. Olha só, desse jeito.
E o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura por toda a volta desse meu trabalho. Esse botão, o acabamento está por dentro, ó, você não vê nada, tá bonitinho. A aba, esta outra aba, então nós vamos passar toda essa costura para finalizar a nossa aula de hoje, ok? Então, como é uma costura de finalização de acabamento, eu vou usar o ponto de número 4. Vou começar justamente por essa parte que estava em aberto. Vou colocar bem na pontinha, porque é pesponto. Vou colocando, vai ajeitando para ela ficar perfeitinha. Estou fazendo em toda a volta do meu trabalho. Viro aqui meu trabalho, vou continuar fazendo esse pesponto. Olha só, estou com a minha aba aqui frontal aberta, que fica mais fácil, mais bonito o acabamento. E já estamos finalizando a nossa aula de hoje. Chegamos onde começamos, damos um retrocesso, retira a nossa peça da máquina. Vou tirar essas linhas aqui do começo. Olha só como ficou depois, e como eu falei para vocês, com muito cuidado, vocês vão passar o ferro numa temperatura muito baixa, só para tirar essa marcação que tem aqui. Então, nós ficamos com um bolso para toalha, um para a escova de dente, um para o creme dental, a abinha. O que nós vamos fazer? Ó, vamos dobrar a nossa peça, ó, bonitinha. Desse jeito, eu gosto, como a peça tá durinha, por conta do TNT e tudo, eu gosto de prender, ó, para marcar certinho, ó, peça certinha. A gente vem com o nosso botão e fechamos a nossa peça. Essa daqui foi a nossa aula de hoje. Deixei com uma folguinha aqui, por quê? Porque a toalha vai dar um certo enchimento na nossa peça. Então, a nossa peça foi finalizada. Olha que trabalho bonito, né? Olha que peça fácil de fazer. Você pode também personalizar antes de fixar nessa própria aba aqui superior também, tá? Fica a critério de vocês. Então, fechei a peça aqui, coloquei e a nossa peça está finalizada, ok? Agradeço a companhia de vocês, muito obrigada, uma excelente semana para vocês, né? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Beijo!